Como vocês consideram a lei brasileira? Ah, A gente estava se falando. é boa, se não é boa. Se Não, tem muita- na verdade, porque assim, com todas essas particularidades que podem existir, de você precisar de um advogado, por exemplo, precisar se especializar em alguma coisa e essa coisa ela é talvez necessariamente excludente das outras, a lei ela é, na opinião de vocês, assim, completa ou ela é, na verdade, complexa? Ou as duas coisas? O que vocês legal acham? essa pergunta, muito boa pergunta. Cara, Eu acabei de inventar, cara, olha aí. mandou bem. Viu? Eu vou tentar responder de um jeito simples, um troço que é super complexo, mas não vou fugir da pergunta. Cara, ela tá mais pra complexa do que pra completa, mas não dá pra esperar a completude da lei. Sabe por que que não dá, Igor? Porque lei, cara, é sobre comportamento humano. O comportamento humano é a parada mais complexa do mundo. Então, talvez a ideia de querer fazer da lei algo completo torne a lei complexa. Então, a gente tem uma super produção legislativa no Brasil, super no sentido de supertrofiada, hipertrofiada. E mesmo assim, muitas vezes a lei não é respeitada, a lei não é aplicada e tal. Então, eu vou dar um exemplo para tentar ser mais claro. Depois, não sei se a Lu vai concordar. Eu posso fazer dezenas de artigos de lei num código de trânsito, como aliás a gente fez, né? Para dizer assim, ó, porra, todo mundo tem que andar 60 por hora, não pode não dar seta, não pode fechar o sinal. Eu convido quem não é do Rio de Janeiro para alugar dar um rolê. Aluga um carro e dá uma dirigidinha no Rio de Janeiro para você ver que ninguém, seta Vai não na existe. Praça da Bandeira. Praça da Bandeira é um bom lugar. Esquece. Agora, por outro lado, se tu meter um pardal no sinal e as pessoas souberem que aquele pardal funciona, ninguém vai fechar a porra do sinal. Ninguém vai fechar. Então, assim, aí você precisa de quantos artigos pra isso? Talvez um, né? Olha, não pode. Acabou. Entende? E um artigo falando que aplica uma multa se a pessoa atravessar. Então é muito mais sobre como criar os incentivos para as pessoas respeitarem a lei do que ficar, desculpa o termo, cagando uma caralhada de artigo, imaginando que essa verborragia legislativa vai funcionar para alguma coisa. Que no fim não é isso, né? Não é sobre isso. E quanto mais a gente produz leis e tal, eu tenho a sensação que mais buracos a gente vai criando. Tem uma desculpa também que é importante. Por exemplo, a sociedade tem uma demanda, os caras vão lá e mudam e criam uma lei. Então, isso acontece direto no crime. Queria te ouvir. No crime, tem alguma coisa que tá na moda. Aí vão lá e criam uma lei. Mas já tinha uma lei que, se fosse aplicada, inibiria aquela conduta. É verdade, Lu? Faz sentido isso? Então, primeiro sobre a pergunta do Igor. O que eu acho? O que eu acho é que tem lei demais e uma, às vezes, não casa com a outra. Então, isso acontece e a gente tem que fazer uma ginástica enorme para aplicar aquilo que está ali. Então, para começo de conversa, eu acho que assim como eu passo por capacitação, os meus funcionários passam por capacitação, deveria haver uma capacitação para quem faz as leis. Porque o cara que está ali e foi eleito, ele nunca fez lei. Então, não é possível entender de todo o ordenamento jurídico. Então, deveria haver uma especialização e uma capacitação para as pessoas que são eleitas saberem exatamente o que elas estão fazendo. Isso melhoraria muito, né? Porque muitas vezes a gente pega artigos que se chocam uns com os outros, né? Muitas vezes a gente pega dois sistemas concomitantemente em vigor. E isso, para o juiz, complica a vida pra caramba, né? E outra coisa que o Eric falou e que eu acho muito interessante é o papo de que o direito, ele regula o comportamento humano. Então, é impossível prever todas as situações. Então, o que eu observo na minha área é que eu pego um direito essencialmente machista. O direito é masculino. O direito foi feito essencialmente por homens e para homens. Quando você vai estudar na faculdade, tem o papo do homem médio. Tem a mulher média. Né? Então, o direito ele é muito voltado para o homem. Então, e isso tem que ser quebrado. Por quê? Porque o Código Penal é de 1940. Então, existia ali a figura da mulher honesta.
Só a mulher Isso é muito honesta. bizarro. Só a mulher honesta tinha tutela penal. Só ela que poderia ser protegida pelo direito penal. Quem eram as mulheres desonestas? Eram as mulheres que viviam à margem da sociedade, as prostitutas, em algum tempo no Brasil, as que não eram mais casadas, as largadas do marido. Assim eram denominadas essas mulheres. E elas não gozavam da proteção do direito penal? Que negócio é esse? É. Né? Então, a gente desistia aquele negócio dos direitos do homem e do cidadão. Como assim? As mulheres estão fora? Pode isso? Então, a gente tem que, hoje em dia, a gente tem que pegar e adaptar isso para dentro do universo feminino, diante do cenário do empoderamento da mulher. E tudo isso está na raiz de muitos problemas da nossa sociedade, inclusive a questão da violência doméstica, a violência institucional pela qual passam as mulheres. Então, essa questão da lei se adaptar aos tempos, é disso que a gente está falando. É disso que a gente tá falando.